vamos passar para o slide, para a Lorenza poder apresentar aqui. Ó. Esse é o primeiro slide, Lorenza. Então, gente, olha só. Cumprindo aquele nosso compromisso, né, de trazer toda semana cada um dos 27 senadores aí que vão brigar pela eleição, nós vamos começar com ele, o nosso querido, salve, salve, ex-presidente do Senado e, graças a Deus, futuro ex-presidente até da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre. Tá? Então, eu trouxe para vocês verem aqui, gente, algumas curiosidades sobre o Alcolumbre, tá? A primeira delas, que eu acho bem importante, que a gente precisa prestar atenção quando a gente for votar no nosso senador, é quem é o suplente do senador. Porque muita gente ficou estarrecida quando descobriu que o suplente do senador Alcolumbre é o Alcolumbre. Sabia, Caivano? É o irmão dele, né? É o irmão dele. Eu tinha ouvido um negócio a respeito, mas acho que o mais estarrecedor é o próximo, né? Tem dois outros que você vai citar aí, né? Então, tem, assim, eu ia falar, na verdade, a notícia fala de vários, né? Fala do Eduardo Braga, que é a mulher dele, fala do próprio Ciro Nogueira, que virou ministro, e a mãe virou senadora. Esse para mim, é o mais emblemático, Lorenza. É demais. Alguém colocar a própria mãe como suplente, né, no Senado. Isso é de um absurdo incomensurável. Mas é aquela história, né? Quando você... Olha, pode ser ministro do Bolsonaro, pode ser aliado dele e tal... Mas, desculpa, gente, Ciro Nogueira é aquele tipo de pessoa que talvez ele confie na mãe e só nela, por isso ela é a suplente dele. Pode ser. Tá? Porque, o que não justifica uma ação dessa, mas é verdade, você tem razão. É que é aquela história, você sabe, né, Caivano, existem pessoas que não confiam em ninguém. E, geralmente, quem não confia em ninguém é porque não é confiável. Sim. Entende? Sim. Então, assim, quem eu vou confiar? Só na minha mãe. Nem na minha mulher. Esse aí não confia nem na mulher. O outro ainda confia na mulher. Esse nem na mulher não confia. Vai que ela separa dele. Então, e aí, olha só. O Alcolumbre, ele está no Senado, né? Desde 2014, né? Ele foi eleito em 2014, por isso que ele está saindo agora. E em 2018, olha que coisa, a gente podia ter se livrado dele no Senado, porque ele concorreu a governador do Amapá. Mas ele já está tão popular, que ficou em terceiro lugar. Ele teve só 23% Maravilha. dos votos para o governo do Amapá. Agora, sabe, Caivano, com quantos votos ele foi senador? Acho que foram menos de 70 mil votos, não foi não, isso? Não, esse é o Maia. É o Ciro Maia lá de deputado. Não, sim. O Alcolumbre, ele teve 114 mil votos para o Senado. 44 a mais que o Maia. 114 mil votos, você não elege um deputado em São Paulo. Não elege. A gente até comentou isso recentemente na nossa última conversa, né? Exatamente. Precisa algo perto de 300 mil votos aqui em São Paulo para você eleger um deputado, gente. Isso. Né? É que aí, no caso do deputado, você tem menos votos, mas aí você tem alguém que te puxa, então tem a história do quociente, tá? Mas 114 mil votos, gente, pelo amor de Deus, tá? É muito pouco voto para o tamanho do cargo. Eu sei que é proporcional à população e tal, mas a gente precisa pensar também no aprimoramento dos mecanismos eleitorais. Perfeito. E olha só que legal que a Fê trouxe aqui, ó. Suplente deveria ser votado. Sim. Era uma boa opção. Então, de repente, alguém do próprio partido, olha que interessante, né? Que tenha sido votado, mas que ficou fora da primeira lista, vamos chamar assim, que nem quando você faz
né, fazia antigamente, hoje nem tem muito isso, para uma faculdade, fazer o vestibular, então você fica para a lista de espera. O cara ficaria para a lista de espera e o eleito poderia escolher dentre aqueles nomes. Olha, você pode escolher aí, tem 3 que chegaram, escolhe um e poderia ser uma opção, seria muito mais democrático do que ele levar desse jeito um suplente, né? Sim, verdade. Então, olha só, essas 2 notícias são de 2019, né? Logo que o Alcolumbre assumiu, é para a gente não esquecer, em 2014. Não, 2014. Não. As denúncias são de 2019. Okay. Tá? Eles requentaram essas matérias, porque isso era matéria local, lá do Amapá. Entendi. Entendeu? Porque ele... Nunca chegou para as paragens de cá, mas agora, com isso, eles... Isso, aí em 2019, ele é o presidente, o Renanzinho, sabe o meu primo? Não é, eu não estou falando do senador, não. Eu estou falando do meu primo, me disse que alguém vazou, né, para a imprensa os processos do Alcolumbre, porque longe de mim dizer que senador vaza alguma coisa para alguém, jamais, né, jamais. Então, isso aí, gente, é para vocês lembrarem que o Alcolumbre foi investigado durante a campanha de 2014 por apresentar notas frias na prestação de contas da campanha para se eleger ao Senado. Que maravilha. O que aconteceu com essas denúncias? O que aconteceu, Caivano? Elas devem estar no mesmo lugar aqui, ó. Novo presidente do Senado é investigado por notas frias e votou por livrar Aécio, né? Então, deve ter rolado o famoso acórdão que a gente fala no judiciário, né? Lá eles costumam chamar de acordão. Sim, a PGR da época, Raquel Dodge, pediu arquivamento do processo. Então, morreu ali, porque é assim, né? Quando estava sendo investigado, era um Zé Ninguém, senador do Amapá. Mas isso tem método, quando, né, Lorenza? Chega a PGR e já é um presidente do Senado, né, Caivano? Sim, então. Entende? Então, estamos falando de 2 pessoas diferentes. Sim, não fosse tão importante quanto você falou, a questão é que tem método, né? Ou seja, quem julga, quem deveria julgar da maneira correta, dispondo de como funciona o nosso judiciário, realmente seria o TSE. Aí o que fazem? Mandam para o STF por conta de foro privilegiado e etc. E aí está na Constituição, quem julga é o STF, para no final eles fazerem o quê? Dizer, não, peraí, igual a decisão recente aí do Fachin, né? Olha, não, peraí, quem decide é lá no TSE, você vai ter que voltar para lá. É método, né, Lorenza? Infelizmente. E veja, há uma diferença muito grande em você julgar uma ação contra um senador do baixo clero do Amapá e você julgar uma ação contra o presidente do Senado. É muito diferente. Tá? Sem dúvida. Então, Concordo assim, em gênero, número e grau. Esqueçam os 2 inquéritos. Acabou, morreu, passou. Bora para o próximo. Que coisa, né? Bora lá. Para a gente não esquecer também, Alcolumbre saiu dizendo que não foi atrás da história da reeleição, que era tudo intriga do Maia. E o Maia dizia o contrário, né? Dizia que ele também não queria, que era tudo intriga do Alcolumbre. E o Bolsonaro deu uma aliviada para o Alcolumbre, né, dizendo que ele colaborou no Senado. Mas, assim, quando você tem um Maia na Câmara, qualquer coisa melhorzinha no Senado é motivo de festa, né? Sim, de orgulho, inclusive, né? Exatamente. O show de horror que foi o mandato desses 2, então o presidente dizer, não, o Alcolumbre colaborou, tipo, não atrapalhou tanto quanto o outro. Exato. Né? Exato. Mas, de qualquer forma, foram ambos atrás do nosso queridíssimo, né, futuro... Aliás, eu já sei como eu vou chamar esse ministro
para não pôr em risco a minha integridade física, moral e psíquica. Estão vendo esse nome desse ministro que está escrito aí, pessoal? A partir de hoje, eu só vou dizer futuro presidente do TSE. Tá certo? Então, assim, ó, eles foram atrás do futuro presidente do STE para pedir para eles considerarem lícita, vamos dizer assim, a reeleição de ambos. Tá? Eu lembro sempre daquele grande imperador Alexandre o Grande, quer dizer, o Grande, que às vezes eu troco a língua, né? Eu acho que ele se assemelha um bocadinho ali, né? Não, mas ele é o futuro, é porque a gente tem que saber disso, tá? Sim, a gente tem que lembrar que durante a eleição de 2022 ele é o presidente do TSE. É isso aí. Nossa senhora, que as maquininhas estão bonitinhas. Bora pro próximo. E aí, esse Léo Dias, então, trouxe aí uma notícia, é isso? Olha que interessantíssimo. Vocês sabem de quando são essas mensagens e essa notícia do Léo Dias? São de 2020. Não é de agora. Ele deu a notícia. Então, quando eu disse, Lorenza, em algum programa meu também, já não vou lembrar, obviamente, que aquilo era uma estratégia, eu estava certo, mesmo sem ter visto essa notícia, né? Sim. Dela vazar agora, era uma estratégia. Porque o Léo Dias, porque assim, ó, vou fazer um parêntese sobre o Léo Dias. Léo Dias, todo mundo deve saber, para aqueles que não sabem, Léo Dias é um colunista de fofocas, 90% delas ligadas a artistas de TV. Tá? Num determinado momento, 2019, 2020, Léo Dias anunciou, e foi a partir daí que eu comecei a segui-lo, Léo Dias anunciou que estava indo para Brasília e que, a partir de então, ele traria também fofocas dos bastidores da política. 2021, olha isso. 1 ano após coluna expor caso de chantagem ao Alcolumbre, áudio vem à tona. Então, você vê, é notícia velha, requentada numa determinada data, num determinado momento histórico. Entendeu? Interessante aquilo que você disse, Lorenza, de muita coisa parece não vir à tona de Brasília, né? Existe alguma censura naqueles ares? Existe alguém que mande nesses veículos de comunicação? Seria isso? Na verdade, Caivano, existe sim, existe um acordo ali, né? Os jornalistas que vivem lá em Brasília e tal, eles têm as fontes. Mas fonte, quem é jornalista sabe disso. Fonte é aquela uma fonte regular, né? É com quem você está sempre negociando. Pode existir o medo também dessa fonte em revelar determinadas situações. Sim, pode, Caivano, mas a maioria das vezes é assim, ó, eu te dou a informação, mas não revele agora. Espera que eu te diga o quando. E em troca disso, eu te dou outra. Entende? Entendo. Então, isso é muito comum, né? Tá. Existe um senador, que eu não vou dizer o nome, que tem no Senado quase que um bunker para fabricação de dossiês, fofocas, mentiras mesmo, contra os desafetos, não importa quem eles sejam. Sim. E assim, se ele não tiver o que falar, ele inventa e manda espalhar e a mídia compra. Isso faz pelo menos 30 anos. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos documentando, tá? Tudo que a gente tem, né, sobre Davi Alcolumbre, ok? Para que isso fique guardado para posterior consulta, tá? Então, só para vocês verem, essa denúncia da mocinha, aquela mocinha lá que queria o emprego, que queria o carro. E aí temos a história da rachadinha, né? Das funcionárias. Foi na sequência, né? Então, primeiro foi esse áudio, depois de um ano, tal, explodiu. Próximo. Tem mais um, eu acho. Tem mais um, tá aqui.
Prontinho. Tem mais um. E aí, né, esse aí é o final, é a recompensa. Olha o que o meu gordinho preferido ganhou por ficar sentado em cima da nomeação. Ele quer agora jogar a culpa para cima do Arthur Lira, que é para ver se ele desgasta um pouco o Lira, porque ele é aliado do Bolsonaro, claro, né? E os evangélicos vão nos ajudar, e muito. Com certeza, né? Com certeza. Aqui ele não volte mais para o Senado, que ele não se eleja para o governo do Amapá, que ele simplesmente tenha Esse é o principal, sabia, Lorenza, que eu peço para todo mundo nos ajudar justamente por causa disso. Ele não pode se tornar governador do Amapá, ainda que não tenha conseguido na próxima. A gente sabe que só o fato de continuar no Senado, de aparecer o tanto que ele apareceu, isso pode convencer algumas pessoas menos atentas. Então, a gente tem que trabalhar firme para que isso não aconteça de jeito algum, né?